Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. 33º dia dos 50 dias, e hoje vamos então prosseguir falando dos dons de poder, né? Dom da fé carismática, o dom das curas e o dom da operação dos milagres. Hoje vamos falar um pouquinho do dom das curas. O dom da cura é esse dom por meio do qual o poder curativo de Jesus flui através de nós, sobretudo pela oração, né? É um dom que se manifesta muito efetivamente através da oração, né? É pela oração que o dom de cura se manifesta. Então, você, ao rezar, ao acreditar esse dom, você começa a se abrir a este dom e vai desenvolvendo essa abertura a ministrar, digamos assim, pela fé e pela oração, a cura. Quando é da graça de Deus, a cura para aquela pessoa. Os dons de cura, até costumamos falar assim, os dons de cura. Primeiro porque, no plural, essa cura não se limita apenas à cura das doenças físicas, mas também à cura das doenças emocionais, psicológicas, a todo tipo de doença, a todo tipo de desarmonia do corpo ou da alma que configure uma doença. Então, nós podemos alcançar a cura não só de uma doença física, de uma inflamação, de uma dor de cabeça, de um câncer, mas podemos alcançar pela oração a cura pela oração, quando a oração é a ferramenta, é o instrumento por meio do qual a ação curativa do amor de Deus flui naquela pessoa e aquela pessoa recebe a cura de uma depressão, de uma ansiedade, por exemplo. E também chamamos dons de cura porque muitas vezes estão envolvidos mais de um dom para uma cura acontecer. O mais comum é que o dom de cura haja junto, se manifeste a partir da palavra de ciência. Então, o Espírito Santo se manifesta dando essa revelação de conhecimento, por exemplo, de uma doença. Dando a revelação, por exemplo, da causa de um problema, da causa de uma doença. Quando você vai, por exemplo, rezar por uma pessoa e o Espírito Santo suscita por uma palavra, por uma forte intuição, a causa, a raiz daquela doença, daquele problema. E uma vez que você siga aquela orientação do Espírito, normalmente a cura acontece. Normalmente, quando o Espírito Santo dá uma palavra de ciência, mostrando a raiz, a causa, ou revelando uma doença que está presente, que não se sabia, você vai orar por uma pessoa e o Espírito Santo revela interiormente, na mente, no coração daquela pessoa que está rezando, uma doença que não foi falada. Aquele que estava rezando não sabia. Quando o Espírito Santo traz essa revelação, na mesma hora então que a pessoa segue, seguindo essa orientação, ela reza, pedindo a cura, normalmente a cura acontece. Né? Então, o segredo, entre aspas, para vivermos orações de cura eficazes é se abrir à orientação do Espírito Santo, que mostra a presença de um problema que o Senhor quer tocar, de uma doença que o Senhor quer curar, ou mostra a causa, a raiz daquela situação. Imaginemos que uma pessoa te peça oração porque ela está com depressão. E quando você vai rezar pela pessoa, o Espírito Santo, por palavra de ciência, te orienta mostrando a causa, né, na história dessa pessoa, mostrando, por exemplo, um trauma que essa pessoa viveu, uma experiência de abandono, de rejeição que está na origem da depressão que a pessoa vive hoje. Quer dizer,
Então, quando você segue aquela orientação do Espírito Santo que está te indicando por onde você deve ir, a oração de cura produz fruto. Fruto, qual fruto? Cura. A cura parcial ou a cura total. Né? Então, é um dom maravilhoso que nós devemos aprender a exercitar. Nós exercitamos, sobretudo, o dom de cura rezando. Você começa a rezar, você começa a acreditar, você começa a pedir ao Senhor a graça de operar na vida das pessoas por meio do dom de cura, acreditando na cura. Né? As molas mestras, as duas molas, aonde esse dom de cura começa a ser liberado na vida da pessoa, é a fé e o amor. Até digo assim, a fé teologal. A virtude teologal da fé, que você crê no amor de Jesus. E você também ora por aquela pessoa, amando aquela pessoa, realmente desejando, amando, tendo amor pela pessoa. Os dois veículos por meio dos quais o dom de cura começa a se manifestar na nossa vida é a fé e o amor. Quando damos o passo, né? O ato da fé e o ato do amor. Se abrir ao dom de cura, onde Jesus nos cura por meio da oração. Amém? Então vamos pedir ao Senhor. Senhor, nós pedimos esta graça, a graça de que esse carisma seja liberado em nossas vidas, para que possamos dar testemunho do seu amor, do seu poder e da sua ressurreição. Para que através das curas as pessoas creiam, para que as curas sejam um sinal de salvação, de conversão na vida das pessoas. Muitas vezes, quando o Senhor cura, as pessoas creem, as pessoas abrem o coração, se torna um sinal de conversão. Por isso nós pedimos hoje, batiza-nos, mais uma vez pedimos, batiza-nos no Espírito Santo, inunda-nos com o Espírito Santo, plenifica-nos do Espírito Santo, enche-nos de todos os dons e carismas do Espírito Santo, Senhor. Enchei-nos de todos os dons e carismas do Espírito Santo. Sobretudo hoje te pedimos, dá-nos o dom de cura, para sermos instrumentos, ferramentas do seu amor curativo na vida de muitas pessoas, Senhor, e colaborarmos com a conversão das almas. Amém. Amém? Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.